Oi gente, tudo bem? Meu nome é Isabela e eu sou a criadora do projeto Fortuna Feminino. Então eu gostaria de explicar para vocês da onde que surgiu essa ideia e por que eu estou desenvolvendo esse curso e todo esse material voltado para o público feminino. Embora o cenário nacional esteja mudando rapidamente, a gente sabe e é visível que ainda existe uma diferença salarial muito grande em relação ao gênero. Na média, as mulheres chegam a ganhar 25% a menos do que os homens para fazer exatamente a mesma coisa. Recentemente saiu uma pesquisa no site do G1, justamente na Semana da Mulher, mostrando que essa diferença salarial ainda é muito grande, ela existe, e essa diferença cresce quanto maior o grau de escolaridade. Então, principalmente em cargos de gestão ou cargos de liderança, ou em cargos que a pessoa tenha um mestrado, um pós-doutorado, só pelo fato dela ser mulher, ela vai ganhar menos para fazer a mesma coisa. Por outro lado, esse cenário é um pouco diferente na parte de empreendedorismo. Existem várias mulheres que estão empreendendo, esse número está crescendo bastante. Segundo o Sebrae, a participação feminina dentro desse cenário de empreendedorismo cresceu 34% nos últimos 14 anos. E eles estimam que 43% de todos os empreendedores são mulheres. E no mercado financeiro, esse cenário também não poderia ser diferente, né? Principalmente das pessoas que investem o seu próprio dinheiro. Então a presença feminina nesses ambientes ela é muito inferior à dos homens. Embora a BMF tenha admitido que nos últimos anos a participação feminina tem crescido cada vez mais. E para as pessoas que trabalham ativamente dentro desse mercado financeiro, dentro de bancos ou corretoras que atuam mesmo nesse setor, como analistas e tudo mais, essa diferença é ainda maior. Assim como em outras áreas, esse mercado também é considerado majoritariamente masculino, então a presença feminina é muito baixa. Ou seja, na média a gente ganha menos. Então isso quer dizer que a gente tem que se esforçar ainda mais para conseguir investir o nosso dinheiro e aí conseguir ter um retorno e ter uma estabilidade, ter uma liberdade financeira maior. Então a gente tem que ser capaz de gerenciar os nossos recursos com inteligência, para que daí a gente consiga atingir todos os nossos objetivos. Porque afinal, na hora de pagar uma conta ou de ter algum gasto, tanto faz se você é homem ou se é mulher. Tem muitas pessoas que acham que a presença feminina nesses locais é pequena porque as mulheres não se interessam sobre isso. Mas não é bem assim que acontece. Lendo o relato da Itali, que escreveu no blog Think Olga, ela fez uma pesquisa de mestrado entrevistando diversas mulheres que atuam nesse setor de mercado financeiro mais ativamente, então em mesas de operações, dentro da bolsa mesmo, e ela percebeu assim que não era só a falta de interesse, não era só a falta de pessoas do sexo feminino que tivessem interesse nesse assunto e por isso a presença feminina era menor. Então, lendo essas entrevistas que ela fez, eu percebi que a discriminação nesse setor é muito maior do que eu imaginava. E embora eu tenha uma ideia de como esse cenário meio hostil é quando a maioria das pessoas são do sexo masculino, eu fiquei muito assustada com o relato das pessoas porque não faz o menor sentido. Uma das frases assim que mais me marcou lendo esse artigo foi a seguinte: certa vez eu perguntei para um operador de outra empresa por que não haviam mulheres na mesa dele, na mesa de operações, né? E aí ele me respondeu: a gente nem olha currículo feminino, não queremos mulherzinhas na mesa. Então, só aí dá para perceber como é que é a mentalidade e como é que as pessoas que trabalham com esse meio enxergam a presença feminina. E você pode pensar, mas isso é só no Brasil, porque aqui a gente é meio atrasado, né? Aqui a gente não tá super desenvolvido ainda, mas não é bem assim, isso é uma predominância global. Embora, claro, tenha diversas mulheres que se destacam nos investimentos, em lideranças de bancos e nas pessoas mais influentes do mundo, segundo a revista Forbes, a maioria dessas pessoas são homens. E, inclusive, as mulheres que estão listadas entre as mais influentes ou mais poderosas, algumas delas têm alguns programas justamente para despertar o interesse e incentivar a presença feminina dentro desses meios de investimento. Então elas têm algumas iniciativas muito bacanas para a discussão de gênero e para a inserção de uma diversidade maior dentro desses ambientes. Isso é um problema tão sério aqui no Brasil, né, essa questão de dinheiro, que segundo dados de janeiro de 2018, 62% dos brasileiros estão endividados.
Então, sim, a gente precisa começar a falar sobre isso, a gente precisa debater, estudar, discutir, conversar, compartilhar dicas sobre esse assunto. E estar endividado não é um problema só das mulheres, tá? Então, é um problema dos brasileiros em geral. Outro dado muito interessante é que dentro dessas pessoas que conseguem juntar alguma graninha, conseguem poupar um pouco de dinheiro, 66% das mulheres dizem não saber quais investimentos que têm uma taxa de retorno maior. E 61% das mulheres investem na poupança, que assim, dentre todos os produtos de investimento da renda fixa, né, é o que tem rendimento pior. E a maioria da população brasileira é mulher. E a maioria dos consumidores, ou seja, de quem movimenta a economia, quem compra, quem gasta dinheiro, são mulheres. Um dado que eu encontrei de 2010 é que 2/3 de toda a movimentação econômica são feitas por mulheres. Então, qual que é o meu objetivo com esse curso? É mudar esse cenário. Então, na média, as mulheres ganham menos, elas investem menos e elas consomem mais. Então, tem alguma coisa que está desequilibrada nessa balança. Então, o meu objetivo com esse curso é incentivar a presença feminina nesses meios e ensinar um pouco do básico sobre finanças e sobre os produtos de investimento, tanto na renda fixa quanto na renda variável, para que daí você consiga montar um plano de ação e atingir todos os objetivos que você sempre quis. Então, meu objetivo aqui é melhorar a vida dessas mulheres, que elas tenham mais tranquilidade, que elas tenham mais segurança, que elas possam ter mais conforto, enfim, que elas possam ter o que elas quiserem, que elas sejam livres para ser protagonistas da própria história, que elas tenham opção de escolha. E aqui no Brasil é ainda mais raro ver mulheres inseridas nesse contexto de renda variável. Se você tiver conta em alguma corretora ou se você já viu alguma propaganda no YouTube de alguma corretora, em algum analista, você vai ver que, assim, a maioria dos analistas são homens. E se você acha que investimento é coisa de quem já tem muito dinheiro, é aí que você se engana. Todo mundo pode aprender como investir cada vez melhor e como aumentar os seus retornos e aumentar os seus lucros dos investimentos. Então, ao escolher um investimento de forma inteligente, você está garantindo que o seu rendimento vai render cada vez mais. Antigamente, essa área de investimentos era exclusiva, sim, para quem tinha muito dinheiro. Então, você tinha que ter muito dinheiro para começar a investir. Só que essa realidade já mudou há muito tempo. Então, a gente precisa começar a entender melhor, mesmo que a gente não tenha muito dinheiro, para que a gente consiga acumular um patrimônio de forma mais rápida. Por que eu devo começar a investir? Bom, vocês devem se questionar sempre qual é o papel do dinheiro na vida de vocês. Se ele é uma forma de você obter as coisas que você quer, se ele é uma moeda de troca simplesmente, ou se ele pode te proporcionar coisas maiores, como liberdade, mobilidade, ter tempo livre, enfim. E a sua motivação pessoal, ela deve ser uma coisa assim significativa, alguma coisa que te mova de verdade. Porque aí fica mais fácil de você se dedicar e se esforçar para conseguir guardar e conseguir investir. Então pensem um pouco sobre isso, pensem sobre os seus sonhos, quais são os seus objetivos de vida e o que o dinheiro influenciaria nesses objetivos. Se ele seria uma forma de você chegar mais rápido nesses objetivos ou se ele seria uma forma de te trazer tranquilidade, te trazer segurança. Enfim, cada pessoa tem uma motivação muito particular. Você pode querer investir para comprar um carro, você pode querer investir para fazer um intercâmbio, para fazer uma viagem. Então, assim, não tem como eu dizer por que você deve investir. Você que deve responder essa pergunta, baseado nas coisas que você quer fazer, nos seus objetivos, nos seus sonhos. Bom, e por onde eu começo? A minha sugestão é que você leia mais sobre esse assunto, que você converse mais com as pessoas que entendam sobre isso, que aí você vai absorvendo aos poucos e entendendo melhor como é que isso funciona. No começo, para mim, também foi difícil. Não é uma coisa assim que você vai aprender do dia para a noite. Mas sim, se você tiver foco, se você tiver determinação em aprender a investir o seu dinheiro de forma inteligente, para conseguir lucros maiores, para conseguir retornos maiores, tenho certeza que você vai conseguir. Então se comprometa em obter o melhor resultado que você pode, dentro das suas condições. Seja estudando mais dentro da sua área de atuação, seja estudando mais sobre investimentos,
seja economizando durante o seu dia a dia, enfim, se comprometa de verdade e pense nos seus objetivos, nos seus sonhos, naquelas coisas que te movam de verdade, que aí fica mais fácil de você conseguir poupar, de você conseguir criar o hábito de economizar e de investir o seu dinheiro todos os meses. Dentro dessa parte de investimento, tão importante quanto ter disciplina de poupar todos os meses, é importante que você comece o quanto antes, porque daí os juros compostos vão atuando cada vez mais, e aí quando você vai ver o seu dinheiro está trabalhando para você. Eu fiz uma simulação com os principais investimentos que a gente encontra hoje no mercado para tentar incentivar vocês a investir cada vez mais. Então, se 2 anos atrás você tivesse investido 10 mil reais, hoje aproximadamente você teria na poupança 11.546 reais, mas se você tivesse investido no Tesouro Selic, você teria 12.500 reais aproximadamente. E se você tivesse investido em um CDB, que rendesse 125% do CDI, você teria 13.258 reais aproximadamente. Então, assim, a gente consegue ver que existe uma diferença entre os produtos de investimento. E quanto maior for esse tempo, maior ainda é a diferença. Então, se você tivesse investido os mesmos 10 mil reais há 10 anos atrás, hoje você teria no Tesouro Selic aproximadamente 28 mil reais. Ou seja, quase 3 vezes o montante que você investiu no início. É claro que aqui eu não estou considerando inflação e outros detalhes a mais, né? Mas assim, a recompensa de se investir é muito alta. Então por isso que eu incentivo vocês a começarem o quanto antes, mesmo que seja com pouco dinheiro, tá? Porque a recompensa no final, ela é muito grande. Bom, então pensando nisso, eu resolvi criar um treinamento online chamado Fortuna Feminina, para que você consiga montar uma carteira de investimentos, tanto de renda fixa quanto de renda variável, para aumentar cada vez mais os retornos nos seus investimentos. Começando do absoluto zero, mesmo que você não saiba nada e mesmo que você não tenha muito dinheiro para começar. Então, nesse treinamento, você vai aprender como escolher os seus investimentos e como começar a investir o seu dinheiro. Além disso, eu vou explicar um pouco sobre renda fixa, o que é, quais são os principais produtos de renda fixa, e vou dar algumas dicas para vocês escolherem a melhor renda fixa para o perfil de vocês. E sim, vou falar também sobre renda variável, vou explicar o que é renda variável, quais são os tipos mais comuns de aplicações de renda variável que tem no mercado, quais são as vantagens em relação à renda fixa, vou explicar um pouquinho sobre o que são ações, sobre ETFs, sobre fundos de investimento e sobre criptomoedas. Vou esclarecer um pouco melhor quais são os tipos de fundo, como faz para você escolher os melhores fundos e como você faz para separar o seu dinheiro, para você elaborar uma estratégia de alocação dos seus recursos de uma forma inteligente, ou seja, quanto você vai investir em renda fixa e quanto você vai investir em renda variável. E explicar qual é a importância da diversificação dos seus investimentos. Então aqui o meu papel é dividir dicas, compartilhar informações, dar algumas ferramentas e alguns recursos para que vocês consigam entender e consigam começar a investir cada vez mais. E talvez falar uma verdade meio inconveniente, mas que você precisa ouvir para tomar uma atitude e mudar a sua relação com o dinheiro. Então, por mais que eu possa ensinar várias ferramentas, vários métodos, várias definições e dar várias dicas, vocês têm que ter a consciência de que você é a única pessoa responsável pelo seu sucesso financeiro e você é a única pessoa capaz de implementar essas mudanças na sua vida. Então, se você não está satisfeito com a sua vida financeira, se você acha que você pode ganhar mais, que você pode melhorar os seus investimentos, lembre-se que só você tem o poder de decidir mudar. Só você tem o poder de decidir aprender mais, se interessar mais sobre isso e fazer alguma coisa a respeito. Então, assim, corra atrás, saia do lugar, se movimente, busque informações novas, saia da sua zona de conforto, porque eu tenho certeza que cada passo que você der em direção dos seus objetivos vão ser muito recompensadores lá no final. Então assim, não adianta você saber tudo sobre determinado assunto, mas não aplicar isso na sua vida, você não faz nada a respeito. Então, além de vocês estudarem, além de vocês saberem o que é, vocês têm que começar, mesmo que seja devagar, mesmo que seja do zero, a dar passos lentos, mas em direção a implementar essas mudanças
para que daí sim esse conhecimento todo que você adquiriu tenha algum impacto significativo e relevante na vida de vocês. Então sim, esse curso foi feito pensando no cenário feminino, mas é claro que investimentos é um assunto que todas as pessoas vão se beneficiar se elas entenderem, se elas souberem como fazer. Se você se identificou com alguma das coisas que eu falei, não interessa se você é homem, se você é mulher, se você é transgênero, não interessa qual gênero você seja, você sim pode participar do curso e eu vou ter o maior prazer de ajudar vocês nessa jornada. E eu tenho certeza que juntos, com essa comunidade que a gente vai criar, trocando informações, com dicas, tanto minha quanto de outras pessoas que estão participando do curso, tanto sobre finanças quanto investimentos, ou sobre comportamento financeiro, sobre organização financeira, que a gente vai conseguir ir mais longe se a gente for juntos. Então eu tenho certeza que ao participar dessa comunidade de pessoas que tenham o mesmo interesse que você, pessoas que tenham a mesma dificuldade, que estão passando pela mesma coisa, então vocês vão conseguir sim, juntos, ir cada vez mais longe. Se você quiser saber mais sobre o Fortuna Feminina, eu convido vocês a acessarem o nosso Instagram, é o @fortunafeminina, e lá eu também posto diversas dicas sobre finanças, sobre investimentos e sobre motivação também, porque eu acho que isso é muito importante também, entender que o dinheiro é uma ferramenta, ele não é o fim, ele é um meio. Então só o dinheiro ele não vai te trazer felicidade. Você precisa ter um objetivo maior que isso, utilizar esses recursos para sim alcançar os seus objetivos pessoais, os seus sonhos, aquelas coisas que realmente têm significado para você. E esse curso em particular é uma coisa que traz uma motivação muito grande para mim, porque eu também tive as minhas dificuldades ao começar a investir, eu também fiquei vários meses para entender como aplicar no Tesouro Direto, então eu sei das dificuldades que existem. Então por isso que eu quis trazer esse material para vocês, trazer esses conteúdos para vocês, porque eu acho que sim, isso pode mudar a vida de vocês, isso pode mudar a relação que vocês têm com o dinheiro. Então, isso tem um significado muito grande para mim. Eu quero que as mulheres e todas as outras pessoas sejam capazes de alcançar os seus objetivos, que elas sejam capazes de exercer todas as profissões do mundo, mesmo que o ambiente seja completamente masculino. Então, assim, eu quero que vocês sejam livres, que vocês sejam protagonistas da própria história e que vocês usem desse conhecimento para incentivar e para empoderar outras mulheres. Então é isso, espero ver vocês lá no curso, que foi feito com muito carinho e muita dedicação. Eu tenho certeza que quem participar vai aproveitar muito essas dicas. Se você está um pouco inseguro e ainda não sabe se esse treinamento é para você ou não, fica tranquilo que você pode se inscrever. E se você não gostar, achar que não é para você, a gente vai reembolsar o seu dinheiro sem maiores problemas, tá? Então é isso, a gente se vê lá no curso. Tchau!